Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Thaís Lopes e vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo se vocês gostarem, compartilhar para quem precisa saber mais sobre o assunto e me acompanha para a gente poder conversar sobre esse desafio que vai ser para mim hoje, que é falar sobre traumas. Deixei aqui uma frase que é uma referência a uma série médica, Grey's Anatomy. Amo. Pra quem não assistiu, vale a pena assistir. E essa frase, ela fala exatamente... Eu acho que ela descreve totalmente o trauma. Porque o nosso corpo, ele armazena o trauma de uma forma que o trauma psicológico se torna físico. Então, vamos lá. Você já se pegou numa situação que o seu corpo ele reagiu de uma maneira bem parecida no passado por causa dessa situação que também era parecida? Sei lá, eu vou dar um exemplo. Fui atropelada de carro uma vez. Não fui, tá? É só exemplo. E fiquei muito nervosa porque fui atropelada de carro. E algum dia eu tô atravessando a faixa e um carro para bruscamente perto de mim. E aí eu fico nervosa, o meu corpo começa a se tremer, a minha mão começa a suar, eu sinto dor no pescoço, sinto dor nos ombros de tensão. Então percebe que o trauma do atropelamento e o do quase atropelamento foram bem parecidos e o seu corpo reagiu. Então, o nosso corpo, ele armazena o trauma na gente. Se o nosso cérebro, ele é capaz de armazenar isso de forma que você não lembre, que fique lá no inconsciente, o nosso corpo, ele não funciona desse jeito. Ele tá sempre ali para poder te mostrar que se você passa por uma situação parecida, ele vai reagir para que você não sofra de novo. Então, é um mecanismo que o corpo tem de te proteger. Mas, às vezes, isso nos causa tantos transtornos, tantos. Vou tentar, assim, listar alguns e a gente vai continuar aqui. Eu vou contar alguns dos meus traumas e vamos lá. Vamos lá, nesse exemplo aí que eu dei, fictício, de um atropelamento. Imagina que esse atropelamento aconteceu, não sei, há 2 meses atrás, mas você sempre fica repetindo na sua mente, mesmo que você não queira, aquela cena do atropelamento, do carro chegando perto de você, o barulho do freio, gente em volta olhando, e o motorista saindo do carro, tentando te levantar, ou se você se machucou, ambulância, ida para o hospital, e a sua mente fica lembrando daquilo repetidamente, de forma que você não vive, que aquilo te atrapalha no seu dia a dia, você não dorme, você não come, você só consegue pensar naquilo. Então, isso é um trauma. É diferente da ansiedade, que a ansiedade, como eu expliquei no outro vídeo, ela é uma superestimação do futuro. O trauma não, ele aconteceu e tá na sua mente e você precisa ali lidar com ele. Uma coisa bem interessante do trauma é que às vezes nós temos e não sabemos. Eu vou citar 3 traumas que eu tenho e eu não sabia que tinha até passar pela situação. Um é faca de carne. Faca de cozinha, essas grandes que usa pra cortar carne, frango, enfim. Eu tenho tanto trauma com facas que eu só uso faquinha de serra. Essa faquinha de cortar pão, de passar manteiga, só uso esse tipo de faca pra tudo na cozinha, tudo. Porque se eu vejo uma faca grande, o meu corpo reage de uma forma muito negativa. Então, se eu sei que vai fazer isso, eu evito. Eu poderia tratar isso... Poderia, talvez deveria, talvez aí, ó, tô gravando o vídeo e pensando que eu preciso tratar isso. Vou dar um alô pra minha psicóloga, mas eu evito usar a faca grande e me resguardo usando uma faca menor. Isso é um trauma. Outro trauma que eu tenho é mudança. Mudança mesmo, de casa, sabe? Mudança, caixote, caminhão de mudança, outra casa, arrumar tudo. Porque na minha adolescência eu tive uma mudança muito traumática. E embora as outras tenham sido tranquilas, toda vez que eu precisei mudar, o meu corpo reagiu significativamente de um jeito que eu não conseguia controlar.
Teve até uma mudança que eu não consegui fazer. Quem fez pra mim foi o Anderson. Nós não namorávamos ainda. Ele foi muito amigo, muito parceiro. Ele fez essa mudança pra mim, junto com a minha mãe e meu pai. Porque eu não conseguia fazer, porque o meu corpo não me permitia aquilo. Um outro trauma que eu tenho, que parece assim, perto de tudo que eu já vivi, parece um trauma pequeno, mas a gente vai falar sobre traumas pequenos, causa de grandes problemas. O trauma que eu tenho, cabide de madeira. Gente, se vocês soubessem o pavor que eu tenho de cabide de madeira... Sabe essas cabides de madeira mesmo de loja, que o ganchinho é de alumínio e ele é enroscável? Eu não consigo nem olhar para aquilo. Quando eu fui fazer uma mudança e eu acabei achando esses cabides de madeira dentro do guarda-roupa, eu chorei excessivamente, eu me tremi, eu tive tanto medo que o Anderson teve que jogar todos os cabides fora, porque eu tinha esse trauma, esse medo. Me levou a uma lembrança, né? Me fez lembrar de uma situação. E hoje eu só tenho cabides de plástico na minha casa, porque eu não consigo ver cabides de madeira. Quando eu entro numa loja, que a loja tem essa pegada de ter todos os cabides iguais, e os cabides são de madeira, eu já não me sinto confortável. Entendo como que isso é trauma? E uma coisa assim muito importante pra gente fazer é não subestimar o trauma. Ah, Thaís, o seu cabide de madeira aí é tão pequenininho perto do que eu já passei. Ou então, se a gente for contar as inúmeras coisas que já aconteceram na minha vida, o cabide de madeira, ele parece ser uma coisa pequena. Só que o cabide de madeira, por ser pequenininho, eu descobri na terapia que ele era um agente causador de um problema que eu tinha de ansiedade, por exemplo. Aquele trauma do cabide de madeira me deixava ansiosa por uma situação. Então a gente não pode ignorar, subestimar ou dizer, nossa, é tão pequeno que eu não preciso tratar. Não, é pequeno, mas ele tá lá. Ele te causa sintomas, ele te causa reações, ele te causa sentimentos. Então não ignore os sinais que o seu corpo dá perante uma situação. E eu aprendi uma coisa muito legal quanto a trauma, que é a gente estabelecer um lugar seguro na nossa mente, para que cada vez que a gente se veja numa situação que o nosso corpo esteja reagindo por causa de uma lembrança, trauma, físico, psicológico, a gente ter aonde levar o nosso cérebro para poder acalmar e trazer a gente de volta. Quando eu digo trazer a gente de volta, porque o trauma, ele tira o nosso corpo de eixo, vamos dizer assim. Nós ficamos muito nervosos, nós não conseguimos ver com claridade e exatidão o que está acontecendo realmente. Então, estabeleça um lugar seguro na sua mente. Um exemplo disso para mim eu sofri muito traumas, tenho muito traumas de coisas que aconteceram na casa em que eu cresci. Como a minha mãe mora lá ainda, eu visito a minha mãe e toda vez que eu vou àquela casa, eu fico desconfortável. Tirei a maquiagem, ó. Eu fico desconfortável quando eu vou àquela casa. Então, o meu corpo reage, lógico. Porque foram tantas coisas que eu não consigo associar aquela casa a uma coisa boa. Então, eu criei na minha mente um lugar seguro. Que toda vez que eu vou lá, eu preciso trabalhar a minha mente que eu estou indo para um lugar seguro. No meu caso, não riam de mim, o meu lugar seguro é um hospital. Diferente isso, né? Eu sempre associo que o hospital é um lugar seguro por ter profissionais de saúde que, se eu ficasse doente, cuidariam de mim, que não me deixariam passar mal, não me causariam mal. E pra mim o hospital é um lugar seguro. Então eu associo toda vez que eu tô indo à casa da minha mãe que eu estou indo pra um hospital. E isso faz com que eu consiga entrar lá e não me sentir mal. Então entenda como é importante estabelecer um lugar seguro na sua mente. Uma coisa legal também que eu aprendi é sobre realizar ou listar na sua mente coisas que te fazem bem. Por exemplo, eu gosto de fazer brigadeiro. Ou então maquiagem. Vou listar maquiagem, que a lista de maquiagem é maior. Então eu gosto de fazer maquiagem. Então toda vez que eu me sinto nervosa, e às vezes junto, né, ali com a ansiedade, eu pratico a respiração e tudo mais, eu listo na minha mente todo o passo a passo de uma maquiagem. Então vamos lá. Lavar o rosto, tonificar, hidratar, sombra de sobrancelha, batom, enfim. Listei na minha mente essas coisas que eu gosto de fazer durante a maquiagem, e isso
me tirou o foco do trauma que eu tava sentindo, do trauma que tava ali, que não tava acontecendo, mas meu corpo tava reagindo. Então, eu listo isso várias vezes na minha mente, até eu esquecer o porquê que eu tava fazendo aquilo. E isso é um refúgio, é uma fuga, é uma válvula de escape que eu tenho pra poder lidar com o trauma. Agora, uma coisa muito importante, que não só nós que temos ansiedade, depressão, podemos falar sobre isso, mas eu acho muito importante para qualquer pessoa que sofreu um trauma e que leva com você aquele sentimento de vergonha por ter passado por aquilo. A gente projeta de forma errada a raiva. Por que a gente projeta de forma errada a raiva? Quando a gente sente vergonha da gente, de si próprio, por uma coisa que alguém causou a gente, nós estamos projetando a raiva pra gente. Eu sofri uma situação nessa época da mudança aí, da minha adolescência, que pra mim foi muito traumático. E por muitos anos, eu acho que até hoje, eu sinto vergonha do que aconteceu comigo. Mas assim, vamos dar um exemplo, não é o que aconteceu comigo, mas vamos dar um exemplo de novo, como se fosse o carro, de um abuso sexual. Muitas das vezes, a vítima sente vergonha do que aconteceu com ela. Sentindo vergonha dela, ou achando que ela era culpada, ou... Não sei, gente, mas vejam bem. A vítima é sempre vítima, não importa as N possibilidades que pode ter ocorrido, a N possibilidades de comportamentais, roupa, lugar, horário, qualquer coisa, não é motivo nenhum para ninguém te fazer mal, ninguém poder agredir você, ninguém abusar de você, ninguém pode atingir a sua integridade física só porque você fez alguma coisa. Então, nós não podemos ter vergonha do que aconteceu com a gente, quando, na verdade, quem deveria se envergonhar é quem nos causou o problema. Vocês conseguem entender isso? Eu sei que sim, mas vamos assim, adaptar o nosso cérebro a entender que nós não somos culpados das coisas que nós sofremos. Nós somos vítimas de situações que aconteceram com a gente. Uma coisa que eu senti por muito tempo foi vergonha agora de ter falhado. Vergonha de ter voltado à estaca zero. Vergonha de ter sentido. Por quê? Como eu faço tratamento, a gente acha que se a gente faz um tratamento e tá tudo controlado, a gente não vai sentir de novo, não vai acontecer de novo, a gente não vai passar por... Ou a gente tá sempre preparado pela situação que vai acontecer. Isso que a gente acha, né? Acha. Porque frente à situação que a gente se sente desconfortável, é comum que o nosso corpo chegue ao limite. É comum que naquele momento a gente perca o controle. É comum que naquele momento você se sinta fragilizado, se sinta incapaz, se sinta de alguma forma diminuído. E, gente, se sentir assim não faz de você fraco, na verdade. Não faz com que você tenha voltado à estaca zero. É só o seu corpo reagindo. Mas sabe o que é importante para você valorizar? É a vitória de que você chegou à estaca zero no seu limite, mas você consegue voltar a ter a sua vida normal. Você consegue usar medidas de escape para você voltar ao normal. Então, se eu vou ao meu limite e naquele limite ali eu cheguei, tô com dor de cabeça, tensão, dor nos braços, tô com vergonha, tô com medo e tô com um monte de sintomas, mas eu consigo respirar, eu consigo pensar no meu lugar seguro, eu consigo listar na minha mente a maquiagem, eu vou me acalmando e ali eu vou voltando, eu vou centrando o meu cérebro para as coisas que estão à minha volta e o que está acontecendo realmente. Então vamos dar valor às coisas que merecem valor. A perda de controle não merece valor. O que merece valor é você ter conseguido se trazer para o momento e ter se acalmado. Então você não é um fracassado porque você sentiu o trauma. Você é um vitorioso porque você conseguiu se acalmar. Importante a gente dizer também que o trauma, ele não se liga ao tempo. Eu escutei muitas vezes, frases terríveis, né? Eu falei das frases de ansiedade, quero falar das frases de depressão, mas essa frase eu escutei muito sobre trauma. Nossa, Thaís, mas aconteceu há tanto tempo e você ainda fica remoendo isso? Supera! Gente, trauma não se liga a tempo. Pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, que se você se vê numa situação parecida com o que te levou a esse excesso angustiante de sentimento ao seu cérebro, você vai reagir.
Vamos pensar nessa reação como se ela fosse um vírus que entra no seu corpo e o seu corpo ele cria anticorpos para que toda vez que receba esse vírus novamente, ele vai receber de uma forma mais branda, ele vai ter como atacar esse vírus e ele vai se recuperar mais rápido, mais efetivamente. Então, trauma é isso. Você sentiu o trauma, você sofreu, seu cérebro guardou, né, o sentimento, e toda vez que você se vê numa situação ruim, de perigo, o seu cérebro usa aquilo como um mecanismo de defesa, como se fosse anticorpos. E pra gente finalizar esse vídeo, que eu espero que vocês tenham gostado, porque pra mim foi um desafio que vocês não têm ideia, porque muitas das vezes a gente pega nosso sentimento, nossos traumas, pega um potinho e guarda, e tenta o mínimo remexer naquilo pra poder não doer. Eu tentei falar, assim, bem abertamente sobre trauma, e me fez lembrar de coisas terríveis, mas foi bom falar isso com vocês. Mas eu acho importante dizer que, por mais perdido que o seu cérebro pareça estar no momento, a gente sempre tem uma válvula de escape dentro da nossa própria mente para poder voltar ao normal, pra gente nos trazer de volta. Então, procure a sua válvula de escape, procure o seu lugar seguro, procure a lista de coisas que você gosta de fazer, use e descubra qual que é melhor para você, descubra o que você pode fazer para poder se acalmar, associe cheiros, associe música, associe lugares, qualquer coisa que você possa usar para se acalmar perante um trauma. Gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Talvez eu possa ter ficado um pouco perdida, porque é um assunto muito complexo para poder falar. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!